aí eu queria mapear algumas coisas do meridiano do pulmão, ou do órgão do pulmão, já que no treinamento perfumado ele é muito relevante, esse órgão, e todas as conexões que esse órgão faz com outras partes, né, através dos seus meridianos, através do seu fluxo, da sua circulação. Primeira coisa, o pulmão administra os sopros, que é o chi. O coração administra o sangue, ele administra os sopros. Outra coisa, ele é assistente do coração. Ele imprime ritmo à respiração e a todas as circulações. Então, ele tem um chefe, né, que é o coração. Ele é assistente do coração. Como que ele administra os sopros, o pulmão? É que entre as 3 às 5 da manhã, ele vai administrar, é o horário principal para ele administrar os sopros, quer dizer, para ele distribuir esses sopros para todas as partes do corpo, tá? Então, se a gente está muito tranquilo, dormindo muito bem das 3 às 5 da manhã, porque, como alguns professores chineses falam, se você não sabe sentar na calma, se você não sabe se esvaziar, você tem que saber dormir. Se você não sabe meditar, você tem que saber dormir. Porque o dormir é uma profunda meditação. Então, entre as 3 às 5 da manhã, é que o pulmão tem tranquilidade para ir liberando esses sopros, tanto para você, para o outro, etc., né? Difundindo esses sopros. E ele é assistente do coração, e ele forma o sopro correto. Esse sopro que ele administra, ele produz, porque ele junta o ar puro inalado com o sopro essencial dos alimentos transportados pelo baço estômago, ele junta isso. E com isso ele forma o sopro correto. Então, o movimento dele ele está aqui no alto, né? Ele está aqui no alto. Então, o movimento para distribuir isso é de descenso e difusão. Ele descende e difunde. E quando ele difunde, ele distribui esse sopro correto, né? Ou essência alimentar, para até a pele. Aquece a pele, umedece os pelos. É como se fosse uma névoa, né? Dentro do Tratado de Medicina Chinesa, diz que como se fosse uma névoa, esse sopro correto, que ocupa o corpo todo. E quando ele difunde esse sopro defensivo até a pele, ele vai regular a abertura e fechamento dos poros da pele. Essa abertura e fechamento é inteligente, não depende da sua inteligência adquirida. Ele é inteligente. Por exemplo, vem um frio ou vem alguma coisa que não é legal, a pele fecha, né? Ou quando é para eliminar alguma coisa que você tem dentro que você não quer mais, a pele abre e você elimina, entendeu? Principalmente nas estações do ano, ele faz isso. Mas dentro da estação do ano também tem essas variações, né, de temperatura. E o nariz é a abertura do pulmão, tá? O nariz está diretamente ligado ao pulmão. Então, os odores têm a relação com o pulmão. E a garganta é a passagem do pulmão. Então, não só os odores, mas
a voz, se o som é claro ou se não é claro, vai depender do pulmão. A emoção é da tristeza e pesar, né? E é uma faca de dois gumes. A tristeza e pesar pode ser benéfico quando está na medida certa. Isso faz você voltar para si mesmo. Quando transborda, aí vai lesar o pulmão. E o pulmão, ele é do elemento metal, então ele vai velar pela pureza, ele que vai purificar, como se fosse um ar-condicionado, né, que aquece quando precisa ou que esfria quando precisa, para deixar aqui limpo. Aqui tem que ser limpo, aqui na parte superior, tem que ser puro. Então, essas são algumas conexões, não são todas, né? E ele já tem tudo isso, né, de conexão com as coisas, né? Deus é. Deu. Você queria comentar alguma coisa desses ciclos aqui? Porque eu ia convidar você para a gente comentar um pouco das conexões que podem ser importantes para o treinamento perfumado. Tá. Porque... Então, vou falar um pouco desse Tá bom. ciclo, talvez. Pode ser. Porque o pulmão, ele, por exemplo, o pulmão é metal, né? Então, quem é a mãe do metal, ou quem promove o metal, ou quem reforça o metal, é a terra, que é o baixo estômago. Se o baixo estômago não está bem, o pulmão não vai estar sendo promovido ou ajudado. O pulmão é a mãe do rim, porque ele é metal e gera água. Então, se o pulmão não descende, não desce, quem vai sofrer é o rim, tá certo? O pulmão, ele controla ou restringe ou assim, enfraquece, se for o caso, o fígado. Se você está com muita raiva, se você está muito para fora, porque esse é o fígado, né? Quem vai controlar isso, inibir isso, é o pulmão, tá? Essas são as relações. E uma relação muito importante, muito delicada, é ele com o chefe dele, que é o coração. Pulmão, coração, eles estão muito juntinhos, tá? Só que eles podem se destruir. É mais o coração que pode destruir o pulmão, porque o coração, se estiver muito afogueado, se estiver muito ansioso, etc., porque o coração é fogo, né? Ele vai derreter o metal, ele vai destruir o metal, né? Então, é como se a gente tivesse duas coisas aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. E dentro do treinamento perfumado, o pulmão ele tem um protagonismo importante junto com o coração, porque ele chama treinamento perfumado por causa dos aromas que ele potencializa, né? Que não só os aromas de fora, mas os de dentro também, porque quem sente os odores é o pulmão, junto com o coração, né? E os dois são as principais funções para criar esse sopro correto, que vai te, como diz lá, uma névoa, vai até a sua pele e te proteger. Entende? Porque o que pode entrar de coisa ruim, entra pelo nariz, entra pela boca, tá certo? Pelos olhos já é mais difícil, porque os olhos emitem, né? Só quando está muito ruim, assim, com a energia muito baixa mesmo, com o Ti muito baixo, é que
pode entrar pelos olhos, né? E pela pele, né? Pela pele, quer dizer, a pele perde essa inteligência dele, que é dado pelo esse sopro correto, dele, como é que fala? Dele abrir, os poros abrirem ou fecharem de acordo com o que vem ou com o que sai, entendeu? Então, assim, o treinamento perfumado, ele, como que ele vai assim, operar nesse sistema que a gente acha que é tão complexo? Não é tão complexo. Ele vai ativar a circulação, só isso. Ele vai, através de um movimento muito simples, né? Que é uma estabilidade, um enraizamento dos pés, uma estabilidade do corpo, e as mãos, como eu falei, é como se fosse um maestro para promover essa circulação desse sopro para a esquerda e direita, para cima e para baixo, para todos os cantos, ele vai distribuindo isso, e isso é um fortalecimento da função do pulmão, né? E vai tranquilizando o coração também. Então é só isso, ele melhora essa distribuição, essa circulação, e por isso que os chineses falam que ele expulsa as doenças, porque uma vez que melhora a circulação, você vai expulsar aquilo que não é desejado e não vai deixar entrar também aquilo que não é desejado, né? Que não for necessário. E essa circulação, ela se processa de uma forma muito simples, sem um desgaste, que nem a alta tecnologia, né? Que, por exemplo, a gente usa o computador, a gente não usa o mínimo de energia, se a gente souber usar, né? Para fazer várias coisas, né? E essa alta tecnologia é o treinamento perfumado. Você usa o mínimo para atingir o máximo de circulação. Então, é isso. Lu, queria te pedir, antes da gente praticar, queria pedir para você contar aquela história do divulgador da prática lá na China. Ah, olha. Do monge. Perfeito. Por que eu falei que o pulmão é o protagonista principal? Porque o professor que divulgou o treinamento perfumado na década de 70, ele relata que há 40 anos atrás, quando ele era criança, ele tinha uma doença de pele muito ruim, que ninguém conseguia curar. E que só foi um monge budista que ensinou para ele algumas práticas que ele, então, conseguiu tratar essa doença de pele. E esse monge budista falou para ele que se ele se praticasse diligentemente essa prática que ele deu, que ele, depois de muitos anos, depois de 40 anos, ele poderia, então, divulgar como prática terapêutica. Então, na década de 70, ele disse, então, que ele ia começar a divulgar como prática terapêutica, e deu o nome de treinamento perfumado. Porque tem um nome budista também, que é bastante, que é um treinamento para purificar o coração e te ativar a inteligência suprema. Eu não sei bem o nome, mas é mais ou menos esse o sentido. Então, para dizer como ele menciona essa questão da pele, né? Sendo que a pele, do que a gente falou, ela é
é parte de um sistema, né, que tem todas essas relações com o Ti defensivo, com o horário do dia, com a administração do sopro, É né, onde o pulmão se manifesta, né? onde o Na pulmão se pele. manifesta. Muito bom.